minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ó Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amado irmão, querida irmã, caro Frei Marcelo, também irmã Magda, toda a comunidade. É uma alegria poder partilhar com vocês um pouquinho neste segundo domingo do tempo comum. Interessante que a gente olha para o rosto de tantas pessoas, eu não conheço a história de cada um de vocês, mas quando nós nos pomos ao redor da mesa do altar, tudo é muito familiar a nós. Partilhamos de uma mesma fé. E hoje, vivendo o segundo domingo do tempo comum, a liturgia que nos vem falar sobre o chamado, uma catequese sobre o chamamento de Deus a todos e cada um de nós, que é primeiramente uma iniciativa de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Eu escolhi vir para a igreja, eu escolhi servir a Deus. Não, Deus que primeiro nos chama. E para o chamamento dele exige um chamado, uma resposta, melhor dizendo. Esta resposta que precisa ser uma resposta convicta. Nós olhamos hoje para Samuel, aquele pequeno que ouve uma voz. No entanto, por 3 vezes ele não entende que é um chamado de Deus. Ele pensa ser Eli que está chamando, inclusive ele está ali no santuário em Silo, e Eli está então naquele santuário também, e ele pergunta: Eli, tu me chamou? Aquela voz, aquela pergunta. Deus que diz: Samuel, Samuel. Hoje eu e você, nós podemos nos colocar também no lugar de Samuel. Deus que nos chama. Mas é interessante perceber todo esse movimento onde Samuel não compreende que é a voz de Deus. Hoje, gente, nós vivemos num mundo de tantas palavras. Num mundo barulhento, de um ritmo frenético. Certa vez eu ouvi uma palavra que dizia assim: hoje muitos falam, quem ouve? Eu oriento inclusive uma leitura de um livro chamado A Força do Silêncio contra a Ditadura do Barulho. É um livro do cardeal Robert Sarah. A força do silêncio contra a ditadura do barulho. Porque está tudo assim, onde todos querem falar ao mesmo tempo, só que no entanto falta quem ouve.
Temos tantos cursos de oratória, mas falta um curso de escutatória, onde alguém é capaz de dizer: me conta a sua história, me conta o que você fez da vida, para que você possa ter esse sorriso bonito, ou para que você possa ter esse rosto tão sombrio, estranho, o que você fez ao longo da tua vida, ou o que as pessoas fizeram de você. E no entanto aqui Samuel, ele ouvindo a voz, aquele momento de dificuldade, tentando descobrir se é Eli que está chamando ou se não, existe alguém que é capaz de mostrar, de fazer esse discernimento, de dizer: não é a minha voz, mas é Deus que está te chamando. Em meio a tantas vozes que ouvimos, gente, é preciso esse silêncio necessário, mas é necessário também alguém que nos diga: ouça, é a voz de Deus a te chamar. É claro que da nossa parte, enquanto religiosos, Deus nos chamou a uma vocação específica, mas você, casado, casada, você que é solteiro, viúvo, criança, jovem ou adulto, Deus nos chama a fazer a vontade dEle onde nós estivermos. E qual é a sua resposta? E qual é a nossa resposta? E Eli dá então aquela palavra para Samuel: se fores chamado outra vez, responda. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Vamos responder com Samuel mais uma vez? Fala, Senhor, que teu servo escuta. Essa deve ser a nossa resposta para Deus. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Inclusive, o refrão do Salmo nos diz desta resposta que devemos dar, onde o salmista diz: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. É a nossa resposta. Mas há tantos que já não querem mais ouvir a voz de Deus, estão tão inebriados por outras vozes, por outras palavras, que a palavra que é essencial parece não chegar ao coração. Olhamos para o Evangelho e encontramos também aí um chamamento. É o término da pregação de João Batista. Ele está ali preparando o coração dos seus discípulos para que possam seguir, não a ele, mas seguir o Senhor. Eu não sou a luz, eu vim para dar testemunho da luz, dizia ele em outro momento. E hoje ele mostra, ele aponta para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus. Não sou eu o Cordeiro, mas ele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Interessante que aqueles que estavam seguindo João Batista agora começam a seguir Jesus. E Jesus traz uma pergunta a eles: o que estão procurando? Que é uma pergunta também a todos e cada um de nós: o que vocês estão procurando? Hoje, gente, existe tanta procura por tanta coisa. E Deus nos pergunta: onde vocês querem chegar? O que vocês estão procurando? Se não a Ele mesmo. É preciso procurar o Cristo em meio a tantas vozes, ouvir a voz dEle em meio a tantas vozes que pululam entre nós. E há uma curiosidade: mestre, onde moras? Eles respondem com uma outra pergunta, e às vezes é assim: Jesus faz uma pergunta a nós e queremos responder com outra pergunta. Onde moras? Talvez uma pergunta por curiosidade, e Jesus não dá uma resposta física. Olha, eu moro na Avenida Paraná, número 946. Jesus não dá uma resposta assim. Mas Jesus diz: venha ver. É como se ele pudesse dizer: faça experiência de mim. Mais do que ouvir falar sobre mim, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo, mas faça a experiência de mim. Jesus diz assim: venha ver. Hoje eu faço uma pergunta para você: qual que é a sua experiência com Jesus? Qual é a experiência mais marcante que você fez com Jesus ao longo da sua vida? E aí eu lanço você para que você volte ao seu interior e comece a pensar na sua própria história. Eu encontrei Jesus em que momento da minha vida? Qual história eu tenho para contar às pessoas a partir da minha experiência com Ele? Posso partilhar uma experiência pessoal com vocês, sim ou não? Sim? Eu estava em Uruaçu, que é a sede da diocese, e ali no norte de Goiás, tive a oportunidade de encontrar um casal lá de Minas Gerais, cidade de Divinópolis, o casal Marcos e a Pâmela.
Eles vieram visitar outros amigos, eu estava ali junto com aquela família e ali encontrei esses dois, não conhecia nada da história deles. E sentado junto com eles à mesa, eles tiveram a abertura de partilhar um pouco da sua história. E disseram: padre, nós temos 6 anos de casados. E Marcos dizia assim: Pâmela está com uma dificuldade de saúde. Eu não me recordo aqui o que ela estava passando, mas 6 anos tentando ter filhos e não conseguia. Não conseguia isso que era o desejo deles, desejo do coração. E então, ouvindo a história daquele casal que pela primeira vez havia encontrado, eu levei a eles a palavra de Deus. Inclusive, enquanto estava preparando esta homilia, eu me recordo que eu trouxe inclusive a palavra lá de 1 Samuel, onde Ana estava com dificuldade de engravidar. Só porque Ana não era jovem assim como a Pâmela, mas Ana era já idosa e ainda por cima estéril. E ela queria ter um filho, inclusive Eucana, seu esposo, dizia: mas Ana, eu não valho para ti como 10 filhos. Mas Ana queria a graça de um filho. E ela faz uma oração bonita e chorando copiosamente ela pede: Senhor, se me deres a graça de um filho, eu o darei ao Senhor. Eu o consagrarei ao Senhor. E aquela oração e aquele choro copioso de Ana faz com que ela possa então conceber e dar à luz um filho. E Ana coloca o nome desse filho de Samuel, que significa porque eu pedi ao Senhor. E então eu contava essa história para aquele casal e perguntava a eles: vocês ouviram a palavra? Aquele casal não poderia ter filhos, mas pela força da oração eles alcançaram essa graça. Vocês acreditam que esta mesma graça que aconteceu na vida de Ana e de Eucana com o nascimento de Samuel pode acontecer na vida de vocês também? Ela disse: padre, nós estamos rezando já há quase 6 anos, às vezes falta até a fé que de fato vai acontecer isso. Então chamei eles ali na capela do Santíssimo e disse: deixa eu rezar com vocês, sabendo que eu não posso realizar milagre enquanto ser humano, mas a fé que me leva a compreender que eu posso colocá-los diante daquele que pode realizar um milagre na vida daquele casal. Sabe, padre Frei, melhor dizendo, e quando acontece um milagre na vida de alguém que está muito perto de nós, aumenta até mesmo a nossa fé. E ali eu pedi que a Pâmela colocasse a mão no seu ventre, pedi que o Marcos colocasse a mão dele por cima da mão da Pâmela, e coloquei as minhas mãos sacerdotais em cima da mão dos dois, e fazia esta oração: Senhor, Tu destes a graça a Ana e a Eucana, dando a graça daquele filho. Se é da Tua vontade, Senhor, ouve o clamor destes filhos. E ali confiando que poderia acontecer aquela graça, aquele milagre. Mas sabe, gente, que às vezes até o padre, a fé parece que ainda é enfraquecida. E a gente muitas vezes faz oração por tantas pessoas e acaba que não acontece aquela graça, aquele milagre. Então ficou como mais uma oração. Pensei, eu vou fazer a oração por eles, mas nem eu mesmo imaginava que poderia de fato acontecer aquela graça. Pois bem, eles voltaram para Minas Gerais e 2 semanas depois o Marcos me manda um áudio todo emocionado: padre, deu certo. A Pâmela, padre, está grávida. Está grávida, padre. E assim eu fui acompanhando a vida daquele casal e eles me mandando mensagens. E 9 meses depois, a graça de um rapazinho. E qual que é o nome desse rapazinho? Samuel. Aquele casal, Deus deu a graça de gerar a vida pela experiência de fé, ouvindo a voz de Deus que falava ao coração. E engraçado, né, gente? Deus, como Ele age em nossa vida. Eu não conhecia aquele casal, encontrei uma única vez. E conversando com eles, eles disseram: padre, o senhor vai ter que agora se organizar aí para vir aqui em Divinópolis para fazer o batizado do Samuel. Eu me organizei, sim. Andei mais de 1.400 quilômetros para batizar o Samuel de uma família que eu nem conhecia. Ao chegar à casa daquele casal, ao entrar naquele quarto, a Pâmela havia ornamentado o quarto dele, o quartinho dele, com uma frase colocada num quadro. E qual que era a frase? Justamente o versículo daquela palavra: Samuel, porque eu pedi ao Senhor.
E, gente, ao segurar o Samuel nos meus braços, eu dizia: estou aqui segurando um milagre, uma graça de Deus. Então digo para você, assim como Samuel teve esta experiência de ouvir a voz de Deus, assim como Marcos e Pâmela acreditou que Deus poderia falar ao coração e realizar um milagre, Deus continua agindo hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece sempre. É o mesmo Deus que continua a atuar, a agir em nós, e basta que eu e você ouçamos esse chamado. Vem ver, vem fazer experiência de mim. Antes de vir aqui para Curitiba, tive ainda a oportunidade de mais uma vez visitar este casal. Estava agora há 15 dias atrás em Divinópolis, e ela dizia: Padre, Deus não, quando Ele dá graça, Ele não dá graça pelas metades, não. Eles estão agora já com o segundo filho. O primeiro é o Samuel, o segundo agora é o Rafael. Dá uma salva de palmas para Deus, esse Deus que age quando acreditamos, esse Deus que não abandona, mas que sempre nos fala ao coração e que continua a chamar para que sejamos, eu e você, instrumentos dEle. E assim vou finalizando a homilia, levando para a segunda leitura, onde encontramos aqui a experiência do chamamento de todos e cada um de nós a sermos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eu e você somos batizados, grande maioria somos batizados, e como batizados somos também chamados a fazer a vontade dEle em meio ao mundo, a ser um desdobramento da sua voz, a não somente falar daquilo que eu ouvi, daquilo que me falaram sobre Jesus, mas contar de coisas que você vivenciou também com Ele. E a partir da experiência, a partir do testemunho, isso vai cultivando, gente, na vida de outros também, a experiência de fé. Vai cativando em outros esse desejo de seguir Jesus mais de perto, seja como sacerdotes, seja na vida religiosa, seja você como pai e mãe de família, como batizados em meio ao mundo, recebendo esse chamado e dizendo: Senhor, sim, eu não somente quero ouvir a Tua voz, mas eu quero ouvir esse chamado de ir e ver, de fazer a experiência Tua, de mais do que uma curiosidade de saber onde Tu moras, de dizer: eu quero, Senhor, fazer experiência de Ti, para que eu possa responder: o Deus que eu conheço é o Deus que age em meio ao mundo, é o Deus que pode transformar essa sociedade tão voltada para tantas outras coisas, que tem ouvido tantas outras vozes e muitas vezes menos a voz daquele que verdadeiramente precisamos ouvir. Quando nós vamos para os batizados, e tantas e quantas vezes celebramos batizados, nós ouvimos uma canção que diz assim: sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por Tua mão. E é assim, gente, esse chamado que Deus fez a Samuel, esse chamado que Deus fez a André e a Pedro, e na segunda leitura que nos remete então a essa experiência de dizer que o nosso corpo, nós somos membros de Cristo, nós somos chamados a fazer parte desta igreja, e como membros de Cristo, reproduzir as ações dEle em meio a esse mundo. Nós vivemos um mundo assim, de muitas trevas, de muita confusão, de muita violência, um mundo indiferente a Deus, mas que eu e você, um chamado. E qual é a nossa resposta? Respondamos também com aquele cântico: eu quero, Jesus, que aquela luz que um dia, naquele círio pascal, foi colocada nas minhas mãos, e dizendo o meu nome, meu padrinho, minha madrinha, me disse: recebe a luz de Cristo. É esta luz que eu preciso irradiar para o mundo. É esta luz que faz brilhar entre as trevas os homens e mulheres novos para uma sociedade nova. O mundo está assim, coloca-nos cada vez mais para baixo, com experiências densas de trevas. Mas eu e você, vivos nesta luz de Cristo, somos chamados a reproduzir a luz dele, porque onde tem a luz de Cristo, não há violência, não há confusão, não há trevas, porque a luz dele vai à frente de todos e cada um de nós. Que essa experiência da luz, a experiência de sermos batizados e batizadas, nos leve sempre a dar um sim convicto do nosso chamado. E assim, mais uma vez, para finalizar, o refrão do Salmo nos ajuda, e a gente vai ficar de pé.
encerrando com o refrão do Salmo que nos ajuda com esta resposta. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E assim a gente finaliza essa homilia dando essa resposta. Pode cantar mais uma vez, por favor. eu disse, Eis que vem o Senhor com prazer.